A questão da saúde mental da população negra passa por todo um processo histórico de construção também das noções de raça, das noções de cor, que por muito tempo na história no Brasil tentou ser invisibilizada, né, com a história de que não existe raça no Brasil, especialmente, o povo é mestiço, mas a gente sabe que há repercussões diferentes nas questões raciais, nas questões da cor, nas questões étnicas que nós temos no Brasil. Então, nós temos esse desafio de tentar transpor essa invisibilidade do povo negro e das necessidades da saúde mental das pessoas negras no nosso país. Hoje nós sabemos que a população negra é uma população que adoece mais de questões de saúde mental e questões físicas gerais por trabalhar em condições de trabalho mais degradantes. Nós somos a maioria da população, né? Uma população de hoje de cerca de 58%, né, das pessoas se declaram população negra, pretos ou pardos. Nós temos hoje, por exemplo, no Brasil, que os homens negros têm um maior risco de suicídio do que os homens brancos. 45% dos suicídios que acontecem em homens jovens a mais são da população dos homens negros, né? Então nós temos vulnerabilidades sociais que nós precisamos colocar em evidência nas questões de saúde mental para tratar essa população. Toda a questão de saúde mental da população negra passa necessariamente por uma interseccionalidade. A gente fala de classe, a gente fala de gênero e a gente fala de raça, né? As mulheres, né, negras têm uma necessidade diferente de saúde mental do que os homens negros, quando a gente pensa, por exemplo, a violência nas facções. Muitas vezes o dado da raça e etnia é deixado de lado. E aí a gente fica com uma subnotificação. Então são dados difíceis da gente precisar. A gente sabe que há um pouco maior de tentativa, especialmente de suicídio, entre as mulheres negras também. Não é tão gritante como os homens, porque no caso dos homens é o suicídio que conseguiu acontecer, não só a tentativa. Então a gente sabe, mas a gente não tem a dimensão real por conta da subnotificação. A gente precisa primeiro dar visibilidade e depois a gente precisa fazer o que a gente chama de letramento racial. Pensar criticamente a sociedade dentro de uma estrutura racista, entender que tem uma diferença entre ser branco, né, ou negro na sociedade, entre ser mulher e homem, entre ser rico e pobre. Então, trazendo esse letramento racial, a gente já contribui para um estar na pele melhor das pessoas negras. Para a gente construir uma saúde mental para a população negra, a gente também tem que fazer políticas afirmativas. E não no sentido das cotas só que a gente vê sempre, mas no sentido de uma identidade negra, né, que seja atrelada de fato à nossa cultura e não seja apagada como cultura brasileira, como mestiçagem, mas uma cultura negra. As mulheres, elas acabam se vulnerabilizando na sociedade de várias maneiras. Quando a gente fala de raça, de machismo, então elas estão entrecruzadas. São várias violências que são diferentes para as mulheres e para os homens. Existem coisas que são parecidas, né, que se intercruzam, mas existem as peculiaridades que a gente precisa olhar, sempre com esse olhar da raça, do gênero. É diferente ser homem e mulher e não vai ser diferente dentro da população negra.